noite a todos. Meu nome é professora Beatriz, eu sou responsável pela Unopar de Arapongas. A Unopar agradece a presença do professor Alisson, da nossa ilustre palestrante Mônica De Bolle, demais professores que aqui estão presentes, todos os nossos alunos que participam desta palestra. Lembrando a todos que as palestras e eventos, elas fazem parte do desenvolvimento acadêmico e a contribuição de hoje irá abrilhantar ainda mais o currículo de vocês, com a colaboração da professora Mônica. Sendo assim, então, eu desejo a todos, a nossa palestrante, muito sucesso em sua apresentação e na transmissão de seus conhecimentos, que não são poucos, professora Mônica? E o nosso muito obrigado por dedicar o seu tempo aos nossos alunos. As demais apresentações serão feitas pelo professor Alisson, tá? Que aqui está presente. A gente agradece muito a sua presença e a sua contribuição aí para os nossos alunos. Bom, gente, então, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos que estão aqui no momento. Agradeço muito especialmente a professora Beatriz por ter aceitado aí fazer essa fala de abertura para a gente. É uma honra estar recebendo você aqui também, professora. E, claro, a professora Mônica, por ter aceito o meu convite. Fico muito feliz, muito honrado de você ter aceito o meu convite, professora. Para os alunos que não são dessa disciplina e que estão aqui acompanhando a palestra, essa é a disciplina de Administração e Economia para Engenharia. É uma disciplina que eu gosto bastante de ministrar, eu gosto bastante de refletir a respeito dessas questões, principalmente econômicas, que interferem tanto na nossa vida, no dia a dia, E hoje a gente tem a grande honra de receber aqui a professora Mônica De Bolle, que é formada em Economia pela PUC, do Rio de Janeiro, é PhD em Economia pela London School of Economics, ex-economista do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Atualmente é pesquisadora senior do Peterson Institute for International Economics, professora da Johns Hopkins University, lá em Washington, nos Estados Unidos, de onde ela fala nesse momento com a gente. E atualmente vocês podem ler as colunas da professora Mônica no jornal Estado de São Paulo, Estadão, e na revista Época também. E o motivo da nossa conversa de hoje é a importância da economia para a construção civil e o seu potencial na retomada do crescimento do Brasil. Então, já falei bastante, queria mais uma vez reiterar, professora, o meu muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Fique à vontade, a casa é sua e a palavra também. Muito obrigada, Alisson, por essa apresentação. Muito obrigada, professora Beatriz, pelas palavras, e agradeço a todos que estão aqui, e fico muito feliz de poder estar aqui com todos vocês nesse momento, assim, que tantas coisas estão acontecendo simultaneamente, eu vou me ater um pouco ao tema, então, ao tema economia, construção civil, e depois, talvez, eu faça algumas outras considerações que fujam um pouco desse tema. Não sei se nessa minha apresentação inicial ou quando a gente for para perguntas e respostas. Eu não vou falar muito tempo, não, para permitir a vocês um espaço para perguntas e tal, para que a gente possa também fazer disso aqui uma conversa mais dinâmica, não só uma palestra, porque o ambiente online já é suficientemente, eu acho, complicado para manter todo mundo engajado, Eu tenho dado também aulas online e, enfim, é tudo muito diferente. A gente eu acho que todos nós ainda estamos nos habituando com isso. Mas pensando aqui, economia e construção civil, deixa eu contar uma coisa em termos de experiência pessoal, para vocês entenderem um pouco como é que eu vejo o tema. Eu, durante os anos em que eu morei no Brasil, os anos profissionais, e que foram alguns, mas a maior parte da minha vida profissional, na verdade, foi aqui nos Estados Unidos, mas durante os anos em que eu fiquei no Brasil, entre 2005 e 2014, uma parte desse tempo eu tinha uma empresa de consultoria macroeconômica. E eu era professora, dava aula na PUC do Rio, e tinha essa empresa de consultoria. E um dos nossos clientes na consultoria
era justamente o SNIC, o Sindicato Nacional das Indústrias de Cimento. Então, a gente tinha, portanto, eu digo a gente porque era eu e mais algumas pessoas, nós tínhamos um envolvimento grande com o setor de construção civil. E o que a gente fazia, então, só trazendo assim uma experiência de trabalho para vocês, alunos, inclusive, que estão assistindo aqui, o que a gente fazia era traçar cenários. A gente fazia duas coisas. A primeira delas é que a gente traçava cenários macroeconômicos para o Brasil, mas sempre fazendo uma espécie de olhar, assim, como é que está a economia mundial, como é que a economia mundial está afetando o Brasil, como é que está a economia brasileira em relação à economia mundial e como é que está a economia brasileira por si. Então, a partir daí, a gente formulava um cenário de projeções para crescimento, projeções para inflação, projeções para taxa de câmbio e tal, todas essas variáveis que são de extrema importância. E aí, o que a gente fazia a partir disso, a segunda parte da nossa análise para o pessoal da construção e principalmente para o pessoal do setor de cimento, era pegar esse quadro macroeconômico e traduzir esse quadro econômico num quadro setorial. Então, a gente desenvolveu um modelo mesmo, assim, de projeções especificamente para o setor de cimento, e que, obviamente, tinha... Esse modelo depois era usado até pelo pessoal de cimento para alimentar os modelos que eles próprios tinham para projetar o que ia acontecer com a construção civil, mas a gente construiu esse modelo com base em séries históricas, em dados vários, diversos e tal, e a partir daí a gente conseguiu ter assim, uma noção muito clara. As nossas projeções, o modelo no fim ficou tão bom, que a gente conseguia a gente fazia projeções trimestrais e a gente chegava sempre muito perto, assim, a margem de erro era muito pequena. Nossa, e o que a gente estava sempre tentando projetar ali era o consumo de cimento, né? E depois isso alimentava modelos de consumo para a construção civil. E uma das coisas assim que sempre pesou muito e nunca se alterou, apesar das séries históricas de cimento no Brasil, para vocês que estão aqui, talvez vocês saibam disso, mas as séries de consumo de cimento, muitas delas produzidas pelo SNIC, pelo Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, elas são séries muito longas. Existe uma base de dados com uma série bem longa, de série temporal bem longa. Então, a partir daí, a gente conseguiu produzir um modelo que pegava algumas variáveis específicas ao setor de cimento e algumas variáveis macroeconômicas. E uma das variáveis macroeconômicas que mais, assim, que tinha maior poder de projeção e que era mais importante, no final das contas, para esses modelos de projeção de consumo de cimento, era a massa salarial. E massa salarial, evidentemente, está relacionada com a situação do mercado de trabalho, que está, por sua vez, relacionado com a situação macroeconômica mais geral do país. Enfim, essas relações estavam todas interligadas nessa variável massa salarial que a gente usava para alimentar esses modelos de projeção de consumo de cimento. E quando a gente pensa hoje, eu tive recentemente numa conversa com o pessoal da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e lá tem vários participantes da indústria de cimento e da indústria de construção civil, né, são empresários, e conversando com os empresários, nessa conversa teve um aspecto interessante, porque alguns, os mais ligados à construção propriamente dita, que estão vendo essa movimentação que está acontecendo nesse momento no Brasil, no setor de construção, com olhos assim otimistas, né, de que essa movimentação vai continuar, o setor de construção está, no momento, mostrando uma recuperação que muito pouca gente esperava, né, no meio da pandemia e tal. Então, tinha alguns ali com uma visão bem otimista a respeito do setor de construção civil, e, ao mesmo tempo, tinha o pessoal que, eles agora estão aposentados, mas o pessoal dois ex-presidentes do Sindicato Nacional das Indústrias de Cimento, do SNIC, com quem eu trabalhei diretamente, eles foram meus clientes, e que, no meio da reunião, disseram assim, não, mas espera aí, não dá para ser tão otimista assim, porque, no final,
tudo é movimentado por essa questão da massa salarial, e a verdade é que o que tem acontecido até agora no Brasil não é permanente, né? Porque a gente sabe que a situação do mercado de trabalho no Brasil está ruim, o desemprego está alto, a gente sabe que tem muitas pessoas que não só estão desempregadas, mas desistiram de procurar emprego, porque a situação está muito complicada. Então, quando a gente olha as tendências da massa salarial no Brasil, elas não são boas. No entanto, a gente teve, e tem ainda, né, acaba no final de dezembro, mas a gente teve essa medida do auxílio emergencial. E essa medida do auxílio emergencial, embora ela não seja captada diretamente na série de massa salarial, ela alimenta a renda das pessoas. E ela alimenta justamente a renda de muitas pessoas que consomem cimento, porque no mercado de cimento tem essa coisa interessante de você ter uma parcela do mercado que é movimentada por grandes empresas de construção civil, mas você tem uma parcela ainda significativa no Brasil, que é o chamado mercado formiga, que são as pessoas que compram materiais de construção, compram cimento e tal, para fazer obras nas suas casas. Então, para fazer, enfim, o que quer que seja, para fazer uma laje, para fazer um puxadinho, para fazer o que quer que seja. E esse segmento no consumo de cimento, ele é muito importante. E ele foi o que prevaleceu, quando você olha assim, a relação auxílio emergencial consumo de cimento, dá para ver claramente como que o auxílio emergencial, no valor em que ele foi dado, ele permitiu algumas famílias, para algumas famílias não, para algumas famílias de muito baixa renda, o consumo ficou bastante direcionado para bens mais básicos, né? Para alimentação, vestuário, enfim, coisas mais básicas de consumo. Mas para outras famílias, como muitas pessoas foram beneficiadas pelo auxílio emergencial, foram aí quase 70 milhões de pessoas, para muitas, ou para uma parcela considerável, sobrou um pouco de dinheiro para que as pessoas fizessem umas melhorias aqui e ali e tal. Então, houve essa movimentação no mercado de cimento extremamente atrelada ao auxílio emergencial, que, por sua vez, movimentou o setor de construção civil. Então, essa experiência recente, assim, do Brasil, ela é muito interessante para ter em conta exatamente essas relações econômicas e como que essas relações econômicas movimentam o setor de construção civil, inclusive para pensar à frente, né? Para imaginar assim, bom, então o que vai acontecer com o setor de construção civil à frente. O setor de construção civil, a gente sabe, que pelo menos na parte assim mais formalizada, num certo sentido, né? Quando a gente está falando de grandes empresas de construção civil, esses são projetos que tipicamente são colocados em andamento, né? E antes, assim, de determinadas coisas e portanto, são coisas que estão num pipeline, que vão acontecer de toda forma, mas para esse consumo mais formiga, para essa movimentação mais formiga do setor de construção civil, a renda faz muita diferença. Então, quando a gente tenta pensar assim, nas perspectivas à frente, a gente sabe que, bom, o auxílio emergencial acaba em dezembro. O governo ainda não deu nenhum sinal claro, nenhuma clareza, na verdade, o que há só é opacidade em relação ao que vai acontecer depois, né? Então, temos essencialmente duas possibilidades a essas alturas, já que a gente já está quase na metade de novembro. Ou o auxílio emergencial vai ser renovado por mais um tempo, e isso daí vai segurar os setores diversos, inclusive o setor de construção civil, ou o auxílio emergencial vai acabar, e isso daí vai gerar uma espécie de queda abrupta, assim, no consumo e na sustentação da economia, mas nessa sustentação de renda que respalda o setor de cimento, o setor de construção civil. Então, quando a gente olha, assim, o momento no Brasil, ele não é um momento tão auspicioso assim, a ponto
e por isso houve essa grande discussão nessa reunião, e eu achei interessante trazer isso aqui para vocês verem, assim, no mundo real, como é que essas discussões se dão. Houve esse questionamento, assim, de se alguns empresários do setor de construção não estavam sendo excessivamente otimistas ao projetar a continuidade de um cenário que foi muito marcadamente definido por uma política que talvez termine, e que talvez termine aí em pouco mais de mês e meio que a gente tem pela frente. Então, essa era uma primeira, assim, série de observações que eu queria fazer sobre as relações entre macroeconomia e construção civil, indo da macroeconomia para a construção civil. Evidentemente, há a relação reversa, né? Então, quando a gente pensa em crescimento econômico e a gente tenta relacionar crescimento econômico com construção civil, essas duas variáveis são endógenas, naturalmente, né? O crescimento, ele reage à construção civil e a construção civil reage ao crescimento. E, portanto, o quadro, né, para a construção civil também afeta o crescimento da economia. É dizer que, se você tem outras coisas acontecendo nesse setor que vão naturalmente movimentar a economia, então, por exemplo, se você tiver obras de infraestrutura programadas, se o governo tiver uma agenda de obras de infraestrutura, isso vai movimentar o setor de construção civil, que, por sua vez, vai movimentar muito o crescimento, porque o setor de construção, como ele é um setor que, a gente fala um setor, mas, na verdade, são vários, né, interligados, como ele tem um efeito em cascata, assim, na economia como um todo, e ele tem um efeito multiplicador na economia, ele ainda, por cima, é um setor muito intensivo em mão de obra, então ele é um setor que, naturalmente, gera muitos empregos. Quando você tem uma espécie de política pública direcionada para obras de infraestrutura, isso daí gera naturalmente uma movimentação na economia e crescimento. Então, você tem um processo, quando você entra nesse ciclo, você tem um processo que se retroalimenta positivamente. A gente não está nisso no Brasil, né? A gente não está nem perto disso. Mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, da onde eu falo com vocês, uma das coisas que está na agenda do presidente eleito, do Biden, se vocês quiserem, depois eu falo de eleições americanas, porque eu estou 100% mergulhada nisso, que é o único tema que há nesses últimos dias. Mas, no que diz respeito à agenda dele, tem lá um plano de infraestrutura, de investimento em infraestrutura, como havia também na agenda do Trump, mas que o Trump nunca fez, né? Então, o Trump teve várias semanas, eram as chamadas Infrastructure Weeks. Então, tinha semanas de infraestrutura em que ele ia finalmente definir a agenda de infraestrutura, e isso nunca aconteceu ao longo dos 4 anos de mandato dele. Mas o Biden tem um plano mais ambicioso, na realidade, quer dizer, ambicioso, talvez tão ambicioso quanto, mas de forma diferente. E esse, de fato, ele provavelmente vai entrar em alguma parte dele, pelo menos, vai acabar sendo feita, lembrando que a gente, ao atravessar essa pandemia, a reconstrução econômica que vai sobrevir da pandemia é uma reconstrução econômica que, em muitas partes do mundo, vai passar por obras de infraestrutura. É uma espécie de New Deal mesmo, de uma situação parecida com a situação que a gente viveu nos anos 30, né, onde as economias, por outras razões, por outros motivos, enfrentaram recessões muito profundas e que tiveram que achar formas de se reconstruir. E, portanto, o carro-chefe dessa reconstrução foi a infraestrutura. E a gente está vendo essa discussão novamente nos países diversos. A gente está vendo essa discussão aqui nos Estados Unidos, a gente está vendo essa discussão na Europa, e eu tenho a certeza de que a gente vai ver mais e mais à frente, apesar do governo que a gente tem, essa discussão tomando conta da agenda econômica. Não sei se ainda desse governo, lembrando que, no caso do governo Bolsonaro, são mais 2 anos só, e ainda são 2 anos de luta contra a pandemia, mas, eventualmente, a reconstrução econômica no Brasil também vai passar pela infraestrutura. E, se assim for, o que vai acontecer é mais ou menos isso que eu descrevi, quer dizer, você vai ter obras públicas, uma parte desses investimentos em infraestrutura vão ser investimentos públicos, então, obras públicas em que, no Brasil a gente não sabe,
Aqui nos Estados Unidos, muito é reconfiguração de matriz energética. Então, tem uma parte grande que é logística, e é melhoria e aprimoramento de logística, mas tem uma parte grande também que é reformulação da matriz energética, passando para uma matriz energética mais limpa, né? Menos dependente de carbono e mais dependente de renováveis, que o Biden deixou muito claro nos discursos de campanha dele, e agora está lá já tudo muito bem delineado na agenda econômica, no plano econômico. Por esse caminho, o que a gente teria, se tudo caminhar bem e for bem sucedido, a gente vai ver exatamente isso, a gente vai ver mais criação de emprego nesses setores, a gente vai ver uma movimentação natural da economia e a gente vai ter uma rota de crescimento econômico bem estabelecida, porque esses projetos todos de infraestrutura que são o coração assim, do setor de construção civil, eles são projetos de longo prazo, né? Então, eles acabam tendo o tipo de efeito que eles têm na economia, não só uma espécie de efeito multiplicador, mas é também um efeito de prazo mais longo, assim, não é simplesmente uma política de estímulo que você faz e que melhora um pouco o cenário econômico a curto prazo, mas acaba não tendo tração a médio e longo prazo. O investimento em infraestrutura é diferente nesse aspecto, porque ele tem tração no médio e longo prazo também, haja vista que muitos desses projetos são projetos de anos, né, como a gente sabe, no setor de construção civil. Então, assim, para não me alongar muito e encerrar essas primeiras observações e poder interagir com vocês, a gente, para os economistas, de um modo geral, a relação, a economia a gente enxerga ela sempre, de certa maneira, com duas lentes. A gente tem a lente que a gente chama de mais financeira, então que está mais relacionada às tendências de mercado, às variáveis financeiras, então isso passa por avaliação sobre câmbio, avaliação sobre os preços dos ativos do país, o que está acontecendo na Bolsa, o que está acontecendo com os títulos públicos e tal. E do outro lado você tem a economia que a gente chama de economia real, que são todos aqueles ativos que não são ativos financeiros. E a economia real, por excelência, é exatamente a construção civil. Claro que tem outras coisas, mas por excelência é exatamente o setor de construção civil. Então, eu queria encerrar dando essa visão assim para vocês, para, enfim, pontuar a importância da construção civil quando a gente elabora, quando qualquer economista está sentado tentando elaborar cenários de crescimento econômico, se você vai fazer a elaboração pelo lado da oferta, que você pode escolher se você vai fazer pelo lado da oferta ou pelo lado da demanda, mas se você for fazer pelo lado da oferta, o setor de construção civil é absolutamente central nessas projeções pelo tipo de movimentação que gera na economia. Então, deixa eu encerrar aqui para a gente poder ter bastante tempo aí para perguntas e respostas. Obrigada. Muito obrigado, professora, por essa exposição inicial aí. Eu acho que deu para a gente ter uma noção, né, de como que essa questão, né, da construção civil, ela impacta e movimenta diversos setores da economia, né? E eu vi que já tem uma pergunta aqui no gatilho, e eu queria orientar os demais que querem fazer pergunta. A gente tem uma ferramenta ali perto do microfone da câmera, que é a mãozinha, né? Levante a mão. Então, quem quiser fazer a pergunta, clica ali no levante a mão e a gente vai colocando as perguntas na ordem que elas surgirem aqui, tá? Então, o Anderson quer fazer uma pergunta. Anderson, fica à vontade. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, Anderson. Prazer estar ouvindo a sua palestra, muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta. Os últimos meses aqui no Brasil, os últimos 6 meses, tem sido meio assustador, sabe, em questão de preços, as altas, né, que a economia parou, tudo parou, e depois, como você já bem falou, foi injetado dinheiro, todo mundo gastou e segue gastando, e então houve uma demanda muito grande, né, de produtos, e a oferta que talvez foi afetada lá no passado e continua meio estagnada ainda.
E, moral da história, eu trabalho no comércio, né, com ferro e não necessariamente cimento, mas eu tenho seguido, pesquisado os valores, até que eu estou pretendendo construir, então tenho pesquisado bastante. Até esse plano de construir, eu até abortei agora por enquanto, sabe? Porque subiu muito. O ferro, em geral, subiu 30%, 40%, cabo elétrico, né? Cobre, que se usa muito em cabo elétrico, subiu 70%, tudo, né? Cimento, 30%. A minha pergunta será que quando normalizar as coisas, quando começar a sobrar produto nas prateleiras por aí, nas indústrias, né? Começar a sobrar estoque, será que isso vai dar conta de voltar os preços a um patamar do que seria o normal, respeitando a inflação e tal, ou será que nunca mais volta a um patamar que seria só o normal, respeitando a inflação? Essa é uma excelente pergunta, Anderson. Volta por uma razão, tá? E aí eu retorno ao ponto que eu fazia anteriormente sobre massa salarial. Qualquer coisa, qualquer política que o governo venha fazer, lembrando que o auxílio emergencial, a gente ainda está, apesar dele ter sido aprovado em abril, a gente ainda tem gente no Brasil que está recebendo por causa dos atrasos, por causa enfim, da confusão toda que houve no início da implantação do auxílio emergencial, ainda tem pessoas que estão recebendo R$600. Tá? Dentre essas quase 70 milhões de pessoas, ainda tem gente que está recebendo os 600 integrais por causa dos atrasos anteriores, dos atrasos passados. E uma outra parcela já está recebendo a metade do benefício, né, os R$300 em vez de 600. Mas a verdade é a seguinte, que a única sustentação de renda que existe hoje no Brasil, para a maior parte das pessoas, ou para uma parte considerável das pessoas, é o auxílio emergencial. E a questão do auxílio emergencial, ou uma questão importante do auxílio emergencial, é que mesmo no valor de R$300, como ele está sendo feito hoje, como ele está sendo dado hoje, para tanta gente, para toda essa gente, para esses quase 70 milhões de pessoas, ele é um programa extremamente caro. Vai ser muito difícil manter esse programa por muito tempo. Então, por exemplo, se a gente chega no fim de dezembro e o governo resolve estender o programa por mais 3 meses, em algum momento o governo não vai mais ter fôlego para continuar estendendo o programa. Eles vão ter que inventar uma outra coisa, com um valor de benefício muito menor e provavelmente para muito menos gente, tá? O que significa, o que isso vai significar na vida das pessoas é que vai ter toda essa alta de renda, né, que aconteceu nesses meses, desde abril, no Brasil, ou desde maio, né, na verdade, no Brasil, e que a gente ainda está com ela, e talvez ainda fique com ela ou não, a depender aí da decisão que o governo tome, ela é uma alta artificial. Ela não é uma alta permanente, ela é uma alta temporária, porque a realidade é que o governo não tem condições de manter esse programa por muito tempo. Tem uma discussão toda a respeito de renda básica e tal, a gente pode entrar no mérito dessa discussão se você quiser, mas o ponto da renda básica, de qualquer forma, nunca foi e não será jamais substituir o auxílio emergencial na plenitude e na abrangência com que o auxílio emergencial foi dado e da maneira como ele ficou. Então, vai ter necessariamente um enxugamento dessa renda, uma redução considerável dessa renda, o que vai tirar a demanda que hoje você está, como você bem colocou, vendo, uma demanda que está acima da capacidade de oferta, porque, afinal de contas, o que aconteceu foi que, no meio de uma pandemia, muitas empresas pararam de produzir e, portanto, começaram simplesmente a vender os estoques que tinham. Não estão mais produzindo da mesma forma como estavam produzindo antes. E aí, junto disso, veio uma demanda inflada por conta de um programa de governo que era necessário, absolutamente necessário, mas que gera essa distorção, porque você fica com uma demanda mais alta do que a oferta para determinadas coisas, e isso acaba inflando os preços por um tempo, mas não é permanente, porque como essa renda não é sustentável, em algum momento, quando houver essa reversão, seja em janeiro, seja em março, porque eu não vejo como o governo vai ter condições
de estender o auxílio emergencial por mais de 3 meses, esses preços vão todos cair, porque a realidade que vai se impor a demanda, na verdade, hoje está inflada, ela vai sumir, e você vai ter uma demanda muito mais baixa, condizente com a real situação financeira das pessoas. E nesse contexto, não tem como os preços se sustentarem nos níveis elevados em que eles estão agora. Os preços vão reagir inevitavelmente à queda da demanda, assim como eles reagiram à alta da demanda quando ela ocorreu em função do auxílio emergencial. Muito bom. Então, o pessoal que quiser fazer as perguntas aí, pode fazer, professor, fica à vontade. Tem a mãozinha da Beatriz aqui, que eu estou vendo. Professora, está com o áudio mutado. Isso, desculpa. Em 2015, mais ou menos, nós tivemos um boom aí no mercado financeiro, que foi provocado exatamente por uma bolha, a gente fala da bolha imobiliária, né? Devido uma alta muito grande na construção civil. Em decorrência disso, nós tivemos um aumento muito grande de faculdades com cursos de engenharia, que nós não tínhamos essa procura tão grande, e hoje a gente vê uma estagnação no mercado, né, muito grande. Eu gostaria de saber se isso vai alterar, nós vamos ter uma mudança aí para frente, né, porque a gente já vê uma reação do mercado, mas é uma mudança de expectativas financeiras, de redução de espaços de empresas, tudo isso voltado para um novo mercado, uma nova economia. Eu gostaria de saber como que será daqui para frente. Essa é uma pergunta muito interessante de se pensar, porque, na verdade, para a gente projetar, assim, tentar imaginar quais são os cenários para frente, a gente tem que realmente usar a imaginação, no certo sentido, porque o quadro que a gente vive hoje, né, por razões várias, ele é completamente diferente de quadros que a gente já viveu no passado. Então, se a gente tentar, a gente sabe, por exemplo, que o setor de construção civil, e aí tudo que vem junto, né, demanda por cursos de engenharia na área de construção civil e todo o resto, isso sempre aparece com uma defasagem em relação às condições econômicas que prevaleciam antes. Então, por exemplo, como você colocou, em 2015, isso ocorreu, mesmo que naquele ano o Brasil tenha tido uma recessão brutal. A recessão só foi afetar o setor e todas essas outras coisas depois, né? Naquele momento, o setor e tudo mais estava sendo influenciado ainda pelo que tinha acontecido antes, então, pelo crescimento anterior que o Brasil tinha vivido e tal, e que naquele momento tinha se esgotado, mas ainda não tinha chegado a muitas partes do setor de construção civil. Então, se a gente olhar para a história, assim, para o passado do Brasil e tomar como métrica, por exemplo, as altas e baixas no setor de construção civil, as altas e baixas no crescimento, a gente vai ver que existe uma defasagem. Quando a economia começa a ir mal, o setor de construção civil não vira de imediato, ele só vai virar mais à frente, porque esses são projetos de longo prazo, né? Então, é natural que esses efeitos só apareçam bem depois, que é tipicamente como Mas agora, o choque que a gente está vivendo, ele é um choque, e a situação, de um modo geral, ela é uma situação tão extraordinária que fica muito difícil a gente usar isso que a gente sabe do passado e dessas relações de defasagem entre como está a economia e como está o setor em especial, para extrapolar o futuro. Porque, primeiro, tem toda a questão da pandemia e o fato da pandemia ser um choque recessivo, por definição. E é um choque recessivo inédito. Assim, a gente não tem uma comparação histórica a esse choque recessivo para poder dizer, um choque, quando são choques assim, acontece isso, acontece aquilo, a economia reage dessa maneira ou daquela maneira, e isso acaba batendo no setor de construção civil, dali a X tempo, X anos, digamos, 2 anos, quer que seja, com essa intensidade dessa maneira. A gente não consegue dizer isso, assim como a gente não consegue separar muito bem o tamanho desse choque das medidas que são implantadas para atenuá-lo.
né? E a gente viu que, apesar do governo brasileiro ter deixado na mesa muitas medidas que poderia ter feito para ajudar ainda mais a economia, de toda maneira, teve muita coisa que foi feita. Pode-se criticar a forma como fez, como deveria ter feito e tal, mas não vou entrar nesse mérito. O fato é que, em meio a essas respostas de política pública e de política econômica extraordinárias, isso também prejudica, ou prejudica no sentido assim, não nos ajuda a projetar o que vem pela frente, entendeu? E a compreender o que vem pela frente. Então, assim, o que eu imagino é que a gente ainda vai atravessar um tempo, e aí é um tempo considerável, eu acho que a gente está falando aqui de um horizonte de pelo menos uns 2 anos, de muita incerteza e muita volatilidade na economia. E com incerteza e volatilidade, os setores, aqueles segmentos assim que precisam ter um planejamento de mais longo prazo, como é o caso da construção civil e tudo que vem daí, né? Isso tudo fica muito prejudicado pela incerteza e pela volatilidade, porque quando a gente está pensando em incerteza e volatilidade em efeitos de curto prazo, e para quem tem horizontes de curto prazo, é uma coisa. Quando a gente está pensando em horizontes de longo prazo, é outra. E como essa volatilidade e essa incerteza provavelmente perduram aí por um tempo ainda, principalmente no caso do Brasil, onde há tantas coisas outras que estão influenciando a economia nesse momento, que a gente não sabe quais vão ser os desfechos. Então, por exemplo, o Brasil tem um problema fiscal grave que vai ter que ser enfrentado em algum momento. O país não vai quebrar, como muita gente andou dizendo, isso não vai acontecer. Mas tem um problema fiscal a enfrentar, porque não vai dar para ficar carregando uma dívida brutal durante muito tempo, não vai dar para ficar carregando um déficit muito elevado, a nossa dívida PIB já subiu muitos pontos percentuais, a gente já está aí acima dos 90% do PIB em pouco tempo, lembrando que ano passado a gente estava aí na faixa dos 80 e poucos por cento do PIB, então a gente tem aí quase que um ganho de 10 pontos percentuais de dívida PIB, o déficit também, nosso déficit fiscal é enorme hoje, a gente não vai poder ficar carregando isso por muito tempo, então vai ter que haver um ajuste. E esse ajuste, quando ele ocorrer, ele vai ser necessariamente um ajuste que vai botar um freio na economia, né? Então, para além das incertezas já causadas pela pandemia, de quanto tempo a gente ainda vai conviver com ela, como vão ser as respostas econômicas e tal, a gente tem essa perspectiva de um ajuste futuro, que não precisa ser imediato, isso é bom, mas, no entanto, vai ter que acontecer de toda maneira. E isso tudo tem efeitos, eu acho, consideráveis sobre, principalmente, esses setores econômicos que têm um horizonte de prazo mais longo. Então, isso tudo é para dizer o seguinte, eu acho que para o setor de construção civil, o cenário é muito complicado à frente, e vai continuar sendo muito complicado à frente. Está tendo um boomzinho, um mini boom, digamos assim, nesse momento agora, mas é algo que não se sustenta, na minha visão, e que vai necessariamente resvalar aí para um quadro de arrefecimento, e de arrefecimento, assim, meio que a perder de vista por quanto tempo isso dura, porque não dá para saber. Obrigada, professora. Obrigada. O pessoal que quiser mandar as perguntas aí, então, pode colocar a mãozinha aí. Eu tenho recebido algumas por escrito aqui também, deixa eu ver se eu pego alguma. Eu vou juntar duas em uma aqui, na verdade, tá? A primeira está falando o seguinte, principalmente lá no começo, né, se falava sobre esse conflito que existia entre, a gente não pode parar a economia em detrimento da saúde, ou vice-versa, e qualquer coisa do tipo, né? E para os que estão aqui e não sabem, né, a professora Mônica, durante esse período, ela tem se dedicado a estudar, além da economia, virologia, imunologia, medicina, de maneira geral, para justamente conseguir dar uma opinião embasada a respeito de como que essas coisas se comunicam, né? Então, o que existe de verdade? Existe esse conflito realmente entre economia e saúde? E nesse sentido, né, conversando com isso, como que você vê a atuação do governo a respeito do que está acontecendo, das medidas que eles têm tomado,
em especial do ministro da Economia. Como que tem sido a atuação dele e quais são os planos, se é que esses planos existem, daqui para adiante. Bom, a primeira parte da pergunta é se existe conflito realmente entre saúde e economia. Não existe conflito nenhum, né? O que existe só é uma percepção de tempo. Então, deixa eu colocar de outra forma. Lá no início, né, e a gente está vendo isso acontecer agora de novo nas novas ondas aí nas novas ondas epidêmicas que estão acontecendo tanto na Europa quanto aqui nos Estados Unidos. Lá no início, quando a gente volta para quando a epidemia chegou no Brasil, e volta para março, abril, né, desse ano, esse conflito surgiu na discussão sobre as medidas sanitárias que tinham que ser colocadas em prática para evitar que o sistema de saúde entrasse em colapso. Então, as quarentenas, os lockdowns e tal. E o efeito imediato, é óbvio, o efeito imediato de uma quarentena, de um lockdown, quando feito da forma como foi feito no início da pandemia, em que a gente sabia muito pouco, a gente lembrando que aquilo tudo tinha acabado de acontecer, a gente não sabia direito o que era o vírus, a gente tanto não sabíamos direito o que era o vírus, que tinha aquela... todo mundo achava, por exemplo, que tinha que o vírus podia ser transmitido por superfícies. Então, a gente lavava tudo obsessivamente, limpava superfícies obsessivamente, acabou o álcool gel, acabou o lencinho de limpar a mão, acabou o papel higiênico, sabe-se lá por quê, mas acabou o papel higiênico também, embora isso não tenha nada a ver com vírus. Mas, enfim, uma série de coisas nós não sabíamos a respeito do vírus naquela altura, e, portanto, as medidas sanitárias que foram impostas exatamente por nós não sabermos muitas coisas, foram medidas duras, porque tiveram que ser duras naquele momento. E, de imediato, sim, elas tiveram um efeito de baque, assim, forte na economia, porque é uma paradeira, né? Quando você fecha tudo, fecha restaurantes, fecha o setor de comércio, fecha uma porção de outras coisas, manda as pessoas irem para casa, tira uma porção de gente de circulação, ou tenta fazer isso e tal, isso tem um efeito muito forte de curto prazo na economia. Agora, esse efeito de curto prazo na economia, se você for bem sucedido na tentativa inicial de conter a epidemia, isso significa que, ao longo do tempo, aquele preço econômico que você paga pelas medidas sanitárias, ele se dissolve. Então, a gente viu isso muito claramente acontecer na Europa. A Europa, que fez várias medidas super duras de contenção da epidemia, teve um mega baque no PIB dos diversos países no segundo trimestre de 2020, mas depois, como a contenção acabou sendo relativamente rápida, eles puderam começar a reabrir a economia, e a essas alturas já se sabia mais sobre o vírus, já se sabia mais sobre a doença, já se tinha mais informações, eles puderam reabrir as economias e, portanto, houve uma recuperação no terceiro trimestre. Não a ponto de desfazer todas as perdas do segundo trimestre, mas houve uma recuperação. Aqui nos Estados Unidos foi mais ou menos a mesma coisa, a coisa caminhou mais ou menos da mesma maneira, embora a gestão da pandemia aqui tenha sido pior, num certo sentido, do que a gestão da pandemia na Europa. Agora a gente está vendo de novo esse cenário acontecer na Europa, né, por conta da nova onda que se abateu sobre os países lá. Muitos entraram de novo em lockdowns ou lockdowns parciais. Não são os mesmos lockdowns que a gente teve no início, porque agora já se tem um entendimento melhor sobre o vírus, sobre a doença, embora não se tenha tratamento ainda, existe já um conhecimento clínico de como tratar pacientes com casos mais graves da doença que acabem sendo hospitalizados. Então, o número de óbitos, né, hoje caiu em relação ao que estava no início da pandemia, nessas novas ondas,
mas ainda assim há necessidade desses lockdowns parciais. Isso vai ter um efeito, de novo, sobre essas economias, vai ter um impacto negativo. Mas é melhor fazer isso do que não fazer nada, porque se você não fizer nada, você corre o risco de um caos tremendo na economia, se o sistema de saúde entra em colapso, se as coisas começam a realmente colapsar. Então, eu acho que toda a experiência que a gente viveu até agora nos mostrou que essa visão de que há uma separação entre uma coisa e outra, há uma espécie de conflito entre saúde e economia, eu acho que a gente já, pelo menos quem está observando o que está acontecendo desde o princípio, já se deu conta de que a economia nunca vai funcionar normalmente enquanto tiver o país estiver com uma epidemia absolutamente descontrolada, né? E, de toda maneira, a economia também não vai funcionar normalmente antes que a gente tenha a capacidade de realmente controlar o vírus. E essa capacidade só vai vir quando a gente tiver vacinas, tratamentos e tal. A gente está num bom caminho para isso. Teve esse anúncio super auspicioso da Pfizer ontem, ainda um resultado preliminar da vacina e tal, porém, é um bom anúncio, é um caminho, a gente tem aí agora um vislumbre de que em algum momento vai ter uma vacina. Houve dúvidas já passadas de se ia haver vacina ou não, né? Então, é importante deixar isso claro. Agora, a gente sabe que pelo menos uma vai ter, e talvez não com a eficácia vista nesses resultados preliminares, mas com eficácia, o que é muito positivo. E, portanto, assim, em algum momento, a situação econômica vai voltar a uma normalidade com a contenção da pandemia. Mas, de novo, é condicional isso. A economia só volta ao normal quando a pandemia estiver controlada. Então, eu acho que essa questão, ela apenas existe ainda na cabeça de algumas pessoas, tá? Mas para a maior parte das pessoas não existe mais separação entre saúde e economia. No caso específico do Brasil, o Brasil teve e continua a ter uma resposta muito desencontrada, assim, porque não houve e continua não havendo nenhum tipo de estratégia de prazo mais longo para dar conta dos desafios. Então, o que nós fizemos de início foi uma coisa meio atabalhoada, assim, tentando dar sustentação para o sistema financeiro, tentando dar sustentação para algumas empresas, mas não todas, deixamos as pequenas e médias empresas na mão, e aí saiu o auxílio. A grande coisa que nós fizemos, na verdade, foi o auxílio emergencial, que não foi sequer uma iniciativa do governo, né? Foi uma iniciativa do Congresso, junto à sociedade, que acabou sendo abraçada pelo governo, porque, afinal de contas, foi aprovada no Senado, no Congresso, e o governo entrou na última hora e colheu os frutos políticos de ter entrado, como qualquer outro governo teria colhido. Então, a grande medida, na verdade, que nós fizemos foi essa, mas não fizemos praticamente nada para o SUS. O que a gente deu de recursos para o SUS foi infinitamente menos do que o SUS precisa e continua precisando. Apesar disso, o SUS deu conta do que podia. A gente está começando a ver a segunda onda no Brasil agora, os hospitais já estão voltando a encher, a gente já está vendo os números de casos despontando novamente em alguns lugares. Vai ter segunda onda no Brasil, inevitavelmente, é como esse vírus funciona, não tem como a gente imaginar que não vai ter, porque está em circulação, tem muitas pessoas que ainda não pegaram, e se as pessoas não tomarem cuidado, elas vão pegar. E o que a gente sabe é que a gente tem uma noção melhor dos riscos, a gente sabe como é que o vírus se transmite, a gente sabe como que a gente deve se proteger, mas muitas vezes as pessoas correm riscos ainda assim, né? Então, assim, em termos de resposta de política econômica, o Brasil fez uma coisa muito bem, que foi o auxílio emergencial. O auxílio emergencial até virou, falando para vocês aqui de fora, o auxílio emergencial virou uma espécie de exemplo para outros países, quando se começou a ver realmente o impacto do auxílio emergencial na economia brasileira. As pessoas se deram conta da importância desse programa, e o Brasil realmente fez muito nesse aspecto, mais do que outros países, mas deixou de fazer em outras áreas. Então, eu falava das pequenas e médias empresas, a gente não salvou empresa nenhuma, tem muita empresa que foi à falência.
e muitas empresas que ainda irão à falência porque o quadro para elas está extremamente complicado. E essa falta de completa de estratégia e de coordenação, porque, na verdade, assim, muita coisa, sim, está nas mãos do ministro da Economia, muitas coisas tá na mão do Paulo Guedes, e o Paulo Guedes demorou muito, e eu não sei sequer se ele até hoje entendeu realmente a magnitude dessa crise que se abateu sobre o mundo, se abateu sobre o Brasil. Ele certamente não tinha entendido em março, quando todo mundo já estava vendo queda de PIB, mundo afora, e ele ainda estava projetando que o Brasil ia crescer em 2020. Passado um tempo, ele voltou, ele se aproximou da realidade, mas não o suficiente, e hoje ele ainda tem uma cabeça um tanto irrealista em relação ao futuro, porque a gente vê saindo do Ministério da Economia projeções do tipo, 2021 vai ser um ano espetacular, o Brasil vai crescer 4%, 3%, sei lá quantos por cento, numa situação em que a gente vive todos esses problemas que eu descrevi aqui anteriormente. Então, assim, para resumir tudo isso que eu falei, eu diria que, para você, Alisson, que o grande problema nosso é falta de planejamento, falta de estratégia, falta de visão, e é tudo muito, assim, baseado em apostas que não tem nada de concreto por trás, né? Então, quando o ministro da Economia fala que a economia vai crescer 4% ano que vem, ou 3%, ou sei lá que número ele tem na cabeça agora, ele não explica de onde vem esse crescimento. O crescimento vem do quê? O que vai fazer a economia crescer esse tanto? É o efeito estatístico da queda do PIB desse ano e no ano que vem basta melhorar um pouquinho? Não é assim que funciona, né? Para você realmente ter movimentação na economia, alguém precisa estar crescendo. E quem vai estar crescendo? Muito provavelmente o setor de agronegócio vai estar crescendo, porque, afinal de contas, tem demanda por produtos brasileiros, tem demanda por soja, tem demanda por grãos, e esse é um setor muito dinâmico no Brasil. Mas, de resto, assim, não dá para enxergar da onde viria esse crescimento. E a falta de coordenação que eu mencionava anteriormente, porque não dá para o Ministério da Economia trabalhar sozinho. O Ministério da Economia deveria estar trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde. Os dois deveriam estar interligados nesse momento e trabalhando conjuntamente, porque a estratégia de saúde impacta a economia e vice-versa. E a gente não viu nada disso, nem vai ver nada disso, né? Porque a gente tem na economia um sujeito que não entende os problemas básicos na área de saúde, e a gente tem na área de saúde um sujeito que não entende nem da área de saúde. Bom, eu ia fazer uma pergunta indo para um outro rumo agora, que a gente também recebeu, mas eu fiquei interessado nessa questão que você falou, que o auxílio emergencial, da maneira como ele foi elaborado, ele acabou virando uma espécie de exemplo de como deveria ser feito, né, embora ele não tenha sido uma iniciativa do governo. E a gente tem e eu queria fazer uma pergunta a respeito disso, né, ligada a isso, porque o auxílio emergencial, a gente conseguiu fazer ele dessa forma porque a gente já tem experiências, né, a gente tem o CAD único, né, que é o cadastro único, que é uma coisa que os outros países não têm. Então, é claro que teve muitas pessoas que estão recebendo auxílio emergencial que não estavam lá, né, mas muitos estavam. E eu queria fazer uma pergunta a respeito da questão do Bolsa Família, que é uma política social compensatória, diferente, focada num outro tipo de público, mas é uma coisa, principalmente aqui para a região mais sul do Brasil, sudeste, que são as regiões mais ricas do Brasil, porque a gente tem desigualdade regional muito forte também, é uma coisa muito estigmatizada. Eu queria só um breve comentário assim, se esse tipo de política ele faz sentido, se é um tipo de política que deve ser adotado, se ela é uma boa política, e se isso também acabou virando uma espécie de exemplo e de tipo de política que os países de fato têm que fazer. Ótimas perguntas. O auxílio emergencial virou um exemplo porque e aí você colocou muito bem, o Brasil é um país que tem uma experiência muito bem sucedida com programas de transferência de renda. Já tinha antes do Bolsa Família, e passou a ter mais ainda com o Bolsa Família, porque o Bolsa Família, na verdade, foi uma unificação de vários programas que nós já tínhamos e depois ele foi ampliado, né, durante os anos 2000. Então, essa experiência que a gente tinha com o Bolsa Família, que envolvia várias coisas, inclusive essas tecnologias de cadastro, né, de cadastramento das pessoas e tal,
tudo isso que o Brasil já sabia fazer, o Brasil pôde colocar em prática, embora tenha feito isso de uma forma mais desorganizada do que devia, dado o conhecimento que tem, mas pôde colocar em prática com o auxílio emergencial e teve a percepção, existiu e muito claramente a percepção de que o auxílio emergencial não poderia ser um programa de curto prazo. Então, por exemplo, para fazer uma comparação, aqui nos Estados Unidos não teve um programa semelhante. O que teve foi lá no início, em abril, mais ou menos, o governo americano, ou março, na verdade, no pacote fiscal enorme de 10% do PIB americano, que foi aprovado em março aqui, foram distribuídos cheques no valor de $1.200 para as famílias americanas, mas foi assim, um one shot, foi uma vez só, não era um programa sustentado de transferência de renda, era só aquele cheque para aquelas circunstâncias naquele momento. Houve, sim, uma ampliação do seguro-desemprego, então o seguro-desemprego foi estendido por mais tempo, foi aumentar, o valor do auxílio-desemprego também foi aumentado temporariamente, mas nada disso se compara ao auxílio emergencial que a gente fez no Brasil, nada. E de fato, assim, eu me lembro, numa determinada altura, que alguém lá do Peterson Institute, até, olhando os dados, acho que foi lá para julho, olhando os dados de vendas no varejo no Brasil, que tinham caído assim abruptamente e de repente subiram, essa pessoa falou para mim assim, mas como que isso aqui aconteceu? Como é que as vendas no varejo subiram dessa forma? Eu falei, porque o Brasil implantou esse programa assim e tal, enfim, e a partir daí muita gente começou a prestar atenção no Brasil, porque realmente isso daí deu uma sustentação incrível para a economia. Existe, sim, essa percepção ainda de que programas de transferência de renda, principalmente programas de transferência de renda, que não têm condicionantes, então o auxílio emergencial não tem condicionante nenhum, ele é um programa que é temporário, sim, mas, em princípio, qualquer pessoa que atenda aos critérios de elegibilidade do auxílio pode receber o auxílio. Não é como o Bolsa Família, em que você tem que atender, o recipiente tem que atender a determinados, não só tem que atender a determinados critérios, mas tem que cumprir uma série de coisas, né? Tem condicionantes. Então, a questão das crianças nas escolas, a questão da vacinação em dia, enfim, todas as coisas que vêm junto o programa do Bolsa Família é um programa condicional de transferência de renda, o auxílio é um programa incondicional de transferência de renda. A gente demorou um tempo, quando houve a discussão do Bolsa Família no Brasil, a percepção meio enviesada que existia sobre o programa de transferência de renda era de que, se você vai fazer uma transferência de renda, isso vai desincentivar as pessoas a trabalhar, as pessoas não vão querer trabalhar. O que é uma inverdade absoluta, porque, afinal de contas, essas são pessoas que têm renda muito baixa, que, evidentemente, precisam trabalhar e que não vão deixar o mercado de trabalho porque estão recebendo um benefício. E depois de muitos anos de Bolsa Família, já se vê claramente, já temos as provas empíricas de que esse tipo de visão é totalmente equivocado. Não há desincentivo nenhum, muito pelo contrário, não há desincentivo nenhum ao trabalho quando você recebe um programa como o Bolsa Família, um benefício como dado pelo programa Bolsa Família. Do mesmo modo, isso também não existe quando os programas são incondicionais. No entanto, como a gente não tem experiência no Brasil com programas sem condicionantes, né, porque o Bolsa Família tem e o auxílio não tem, então essa é a única experiência que a gente tem até agora, no meio de uma pandemia em que a gente não pode sequer tratar direito dessa questão do emprego, muita gente acha que esse tipo de programa, por exemplo, se você desenhar uma renda básica para substituir o auxílio emergencial, não para substituir da forma como o auxílio emergencial existe, mas para dar conta de alguns dos desafios que o auxílio emergencial atende, que isso daí seria daí voltou essa argumentação, isso daí seria um desincentivo ao trabalho, as pessoas deixariam de procurar emprego e tal. E aí
fica essa guerra de convencimento em que você tem que dizer para as pessoas, não é assim, essas pessoas são pobres, essas pessoas são pessoas de baixa renda, são pessoas que precisam trabalhar para complementar a sua renda, elas não podem simplesmente viver do benefício. Portanto, é um equívoco pensar que essas pessoas vão, porque está recebendo um dinheirinho do governo, vão deixar de trabalhar. Mas existe ainda essa resistência, e essa é uma resistência que ela precisa ser vencida, mas ela não vai ser vencida de imediato, ela só vai ser vencida com um esforço contínuo de informar as pessoas para que elas entendam do que se trata, né? Porque, no fim, uma das coisas mais importantes desses programas todos de transferência de renda, sejam eles condicionais ou não, é que, no final, assim, ao longo do tempo, isso tende a beneficiar não só aquelas pessoas que recebem o benefício, mas beneficia a economia como um todo. Porque se você está aumentando a capacidade de consumo de pessoas muito pobres, você está aumentando a capacidade de movimentação da economia como um todo, e isso respinga para todos os lados. É um jogo de ganha-ganha, mas é um jogo de ganha-ganha dinâmico, é um jogo de ganha-ganha que se dá ao longo do tempo, não é um jogo de ganha-ganha que você vê de imediato as consequências. Então, esse é o tipo de educação constante que você tem que fazer com as pessoas para que elas entendam que determinadas formas de pensamento são mais preconceituosas, no sentido de conceitos pré-concebidos, não de preconceituosas em outros sentidos, mas assim, de conceitos já formados que, na verdade, não são verdadeiros, e que não têm fundamento. E, salvo engano, o Bolsa Família é um programa super barato, né? Custa o quê? 0,5% do PIB? O Bolsa Família sempre foi um programa extraordinário, porque ele sempre custou muito pouco do PIB, sim, agora ele está ao redor de 0,5%, mas sempre foi mais ou menos nessa faixa, e tem um efeito enorme, assim, teve um efeito muito grande de redução de pobreza no Brasil, e tem um efeito muito grande de sustentação de renda dessas famílias. E sendo um programa muito barato, ele é um programa muito bem desenhado. Nesse aspecto, o auxílio emergencial é problemático, porque o auxílio emergencial é um programa muito caro. Assim, se a gente for pegar aí esses R$300 para quase 70 milhões de pessoas, isso é carésimo, a gente não tem condições de manter, entendeu? Então, o que eu falava anteriormente, o que a gente precisa é pensar num substitutivo, assim, de renda básica, que tenha uma espécie de... que vai atender uma outra população, que não é a população que o Bolsa Família atende, mas que tenha uma cara de Bolsa Família no sentido de não custar tanto assim para os cofres públicos, né? Porque senão você não consegue financiar. Temos tempo para mais uma pergunta aqui, uma final? Temos sim. Eu recebi uma muito interessante aqui, que retoma um pouco a questão da construção civil, porque, assim, nos últimos anos, até por questão dos motivos, né, ou parte deles, pelo menos, que levaram a gente a ter aquela grande crise ali, na recessão de 15, 16, de uma certa demonização do papel do Estado na economia, né? Então, nesse sentido, como que a questão... Porque, assim, a construção civil, ela depende fundamentalmente de financiamento, né? E nesse sentido, como que os bancos públicos, né, a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES especialmente, poderiam estar sendo utilizados para contribuir na retomada ou pelo menos na sustentação da economia nesse momento, e da construção civil em especial, e não estão por questões ideológicas ou viés de pensamento positivo? Esse é um problema, essa é uma pergunta muito interessante, e esse é um problema claríssimo desse governo, porque tem duas questões aqui. A primeira delas, que não está nem tão diretamente relacionada à pandemia em si, é o fato de que, na construção civil, esse tipo de projeto, sendo projetos de longo prazo, eles requerem crédito de longo prazo. Então, você precisa de um agente financiador que está disposto a te dar um crédito de, sei lá, 10 anos, 20 anos, 30 anos, a depender do projeto, né? No Brasil, a gente não tem esses mercados de crédito de longo prazo. A gente até tem empréstimos de 10 anos no mercado privado, entre os bancos privados, no setor financeiro privado, mas a taxas de juros muito elevadas e com um baita prêmio de risco embutido,
que às vezes torna completamente proibitivo você fazer qualquer tipo de investimento puramente se baseando em empréstimos do setor privado, né? Portanto, não serve, não dá conta. E ainda por cima, não vai além de 10 anos. Assim, se a gente pega o que existe de crédito privado de longo prazo no Brasil, o horizonte são 10 anos. A gente não tem crédito privado que vá mais além disso. Então, os bancos públicos, nesse aspecto, eles são fundamentais, principalmente os bancos de investimento. Então, o BNDES, como você falou. O BNDES é um banco cujo mandato é ser um banco de desenvolvimento. O setor de construção civil, pela forma como esse setor atua, inclusive em infraestrutura, como a gente falava antes, mas em outras áreas também, ele é um setor fundamental para o desenvolvimento do país. Então, ele cai exatamente no mandato de um banco de desenvolvimento. Isso significa que esse banco de desenvolvimento precisa dar crédito subsidiado para esse setor? Não. Esse foi o erro que governos anteriores fizeram, né? E foi a razão pela qual os bancos públicos, o BNDES em particular, foi tão criticado, inclusive por mim. Mas, assim, você não precisa fazer por meio de crédito subsidiado. Basta que você faça, como o BNDES é um banco muito grande, é o maior banco do país, o BNDES, é um banco enorme, super diversificado, com uma capacidade muito grande de absorção de risco. Então, é um banco que consegue dar crédito de longo prazo, tanto que dá, né? Consegue e dá crédito de 20 anos, de 30 anos, né? Coisas que o mercado privado, os bancos privados não conseguem fazer. Portanto, é um banco que está muito bem posicionado para fazer isso. Precisa fazer isso a taxa subsidiada? Não. Basta fazer isso a taxas que sejam previsíveis. Então, um dos problemas que a gente teve ao longo desses últimos meses com esse governo, e no tratamento desse governo com relação ao BNDES, é que lá em 2016, a gente fez uma alteração para que não houvesse mais crédito subsidiado do BNDES, porque isso causa uma porção de problemas, não só de distorção no mercado de crédito, mas causa uma porção de problemas fiscais e de contingências fiscais que depois viram um bolo enorme que você tem que pagar lá na frente, aumentam o déficit, aumentam a dívida pública e tal. A gente, em 2016, criou uma taxa especial para o BNDES que é mais compatível com as taxas aplicadas pelo mercado do que a taxa anterior, que era a taxa de juros de longo prazo, a chamada TJLP, que é uma taxa subsidiada. Uma taxa artificial, na verdade, ela não tem nenhuma relação com as taxas de mercado. Então, a gente fez isso em 2016, criou a TLP e disse que, ok, agora todos os empréstimos do BNDES vão ser feitos a essa taxa. O problema da TLP é que a TLP ela tem um componente pós-fixado. Isso significa o quê? Exatamente isso, que quando você contrata um empréstimo do BNDES, você não sabe exatamente qual é a taxa que você vai pagar por aquele crédito, porque ela vai depender de como, por exemplo, como tem um indexador de inflação, ela vai depender de como a inflação evolui à frente. Portanto, é uma taxa pós-fixada. Esse tipo de imprevisibilidade, que pode, assim, não ser lá muito relevante em tempos de normalidade, porque em tempos de normalidade você consegue prever mais ou menos, ou ter uma noção, uma ideia de como a inflação vai se comportar e, portanto, ter uma conta razoável para a taxa pós-fixada, e aí você toma um empréstimo de toda maneira, em situações de completa anomalia, como é que a gente vive hoje, não tem como você projetar uma taxa pós-fixada, e as empresas, evidentemente, ficam sem meios de tomar empréstimo, porque o grau de incerteza é muito grande, o grau de certeza que já está afetando elas é muito grande e elas não têm previsibilidade nenhuma sobre essa taxa pós-fixada. Teria dado perfeitamente, e ainda daria, na verdade, sempre dá, para o governo modificar essa história das taxas do BNDES e falar assim, bom, tudo bem, tem a TLP, mas o Tesouro tem uma porção de outras taxas que são pré-fixadas e que são taxas de mercado, então não são taxas inventadas, como a TJLP, não tem uma fórmula inventada, como tinha a TJLP, completamente artificial, mas são sim taxas de mercado,
que podem ser usadas como taxas de empréstimo do BNDES. Isso é perfeitamente válido. São taxas muito mais baixas do que as taxas de mercado, porque elas não embutem esse baita prêmio de risco, e, portanto, de mercado que eu digo, as taxas que os bancos privados cobrariam, são taxas de mercado mesmo assim, porque são taxas negociadas em mercado, são taxas pré-fixadas, dão previsibilidade às empresas, e a gente poderia ter lançado já a mão de uma porção desses empréstimos para vários desses setores que requerem crédito de longo prazo, com base nessas taxas. Não estamos fazendo porque não queremos. É uma questão de vontade, mais do que outra coisa. Não é uma questão técnica, não é uma questão de impossibilidade, não é uma questão de barreira legal, jurídica, ou seja lá o que for. Nada disso. É uma questão puramente de decisão política, de vontade política do governo. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo aqui está chegando ao final, né? A professora tem os compromissos dela aí. Antes de eu passar para a professora Beatriz fazer uma fala de encerramento e a professora Mônica também, já que a professora Mônica não falou a respeito disso, eu vou fazer um merchan aqui, ó, que é do novo livro que ela lançou há pouco tempo, que na verdade, é o primeiro de uma série, né? Que se chama A Pilha de Areia, esse primeiro volume que se chama Ruptura. E também, o que ela comentou agora há pouco, né, que ela própria tem as críticas de como que o BNDES foi utilizado no passado, que é esse daqui, Como Matar a Borboleta Azul, uma crônica da era Dilma. Ambos excelentes, ambos escritos numa linguagem completamente acessível para nós, mortais, conseguimos entender como que a gente entrou nesse buraco que a gente entrou, e como que a gente poderia sair dele. E eu deixo aqui, professora, meus sinceros agradecimentos pela essa conversa que a gente teve aqui, esse bate-papo. Acho que foi extremamente enriquecedor para o pessoal que está aqui acompanhando, e eu agradeço mesmo de coração. Muito obrigado, foi muito legal. E a professora Beatriz. Eu agradeço muito, Alisson, muito obrigada. Obrigada também por fazer aí o marketing dos livros. Eu sou péssima de marketing dos meus livros, então eu te agradeço muito. Professora Beatriz. Muito obrigada, professora. Já marquei aqui, tá, Alisson? Os livros, porque eu adoro falar de economia, gosto de ler sobre economia. Eu acho que todo mundo falava que eu gostava de economia quando eu estava na escola, né? Nem ainda falava de faculdade, o povo falou, você é louca? Falar de economia, por que falar de economia? Economia é tudo, né? Eu falo assim, igual você falou, sem planejamento, sem estratégia, nada funciona, né? Você pode até tentar, mas não vai ter eficiência, não vai ter eficácia que seria necessária para desenvolvimento de um projeto. Professora, muito obrigada mesmo. Está fazendo o maior sucesso. Eu postei tirei algumas fotinhas nossas aqui no decorrer da palestra. Todo mundo, uau, que legal! Mas todos foram convidados, tá, professora, para participar da sua palestra. A Unopar agradece a sua presença. Professora Alisson, parabéns pelo convite aí à professora, e muito obrigada aos alunos que participaram da palestra. Uma boa noite aí a todos. Meus agradecimentos também e uma boa noite, foi um prazer.